Bom dia aí de Ornopirém. Nada como um belo dia ruim para acordar com um belo dia bom. E foi isso que acabou acontecendo hoje, hein? A gente ter perdido a balsa ontem foi a melhor coisa. Olha aí, as noites frias são as melhores. Acordamos agora, hora do degelo, sol saindo, e a gente está se arrumando agora para entrar aí na fila da balsa e seguir nossa viagem aí pela carreteira austral. E mais uma vez nós demos muita sorte. Não é sempre que a gente dá sorte, né? Mas graças a Deus, mais uma vez a gente deu muita sorte e acordamos com um dia maravilhoso, um dia daqueles, hein? E hoje, por incrível que pareça, é o dia que a gente vai enfrentar a balsa aqui mais longa da expedição, que está encostando aqui agora. Então, vamos lá. Vamos ver como é que funciona a fila da balsa aqui. E tá aí, ó, a balsa que a gente vai entrar agora, se aproximando aqui do porto de Ornopirém para começar o embarque dos veículos. E a gente já tá aqui na fila, estamos organizados já, tudo certo para o nosso embarque rumo aí à cidade de Chaitén, também aqui na carreteira austral. Então vamos lá que hoje é dia bonito e dia de um passeio espetacular aqui pelos fiordes da Patagônia. Já está liberada aqui a fila da balsa e a gente já está entrando aqui no nosso transporte, que vai nos levar aí por dentro dos fiordes aqui da Patagônia. Vai ter que manobrar aqui. Olha esse dia, que maravilhoso. Wi-Fi disabled. Aí, manobrado, já de frente aqui para a saída. Pegamos uma vaga boa, uma das primeiras vagas. Então vamos lá, o dia tá lindo e hoje tem passeio pelos fiordes aqui na Patagônia de balsa. E é isso, ó. Continua aí o processo de entrada de veículos aí na balsa. E a gente tá aqui já só aguardando para iniciar nossa jornada aí pelos fiordes da carreteira austral.
É isso aí, gente. A gente está aqui na balsa. Muito em breve a gente começa a navegar na área dos fiordos, que são os fiordes aqui na Patagônia. O barulho aqui é ensurdecedor por causa do motor. E é isso aí, a gente segue aqui na cabine da RAM, acompanhando aí o progresso da embarcação, que está nos levando aí de volta à terra firme, mais adiante aí na carretera austral. E a gente está prestes a adentrar em uma região de fiordes, que são montanhas bem altas, com o oceano passando aí pelo meio. Então nós vamos entrar aí num canal com paredes bem altas, para lá no final a gente poder desembarcar aqui dessa balsa, andar alguns quilômetros por terra firme e embarcar novamente para o trecho final, que será a travessia da Caleta Gonzalo, que finalmente vai nos levar aí à terra firme, aonde a gente vai seguir pela carretera austral até a cidade de Chaitén. E olha que vista espetacular que a gente está tendo nesse momento aqui da travessia. Trecho final da nossa balsa, que vai nos levar aí ao continente de volta para a gente seguir a viagem pela carretera. E olha que paisagem espetacular! Várias cachoeiras, uma floresta densa e as montanhas cobertas de neve. Chegou a nossa hora, a barcaça está chegando aqui na região de Leptepu. Foram algumas horas de travessia e agora a gente começa a encarar aí um trecho pequeno de rípio. Vamos desembarcar da balsa, todos os veículos vão desembarcar e a gente vai seguir praticamente em comboio durante esse pequeno pedaço até um outro porto, aonde a gente vai embarcar novamente para cruzar a Caleta Gonzalo. E nesse momento aqui a gente está a cerca de 75 quilômetros de Chaitén, e provavelmente vamos diminuir isso aí mais 10 quilômetros, 10 a 15 quilômetros, e vamos cruzar essa outra balsa. E quando a gente chegar lá no outro lado da Caleta Gonzalo, vão faltar poucos quilômetros para a gente chegar na cidade de Chaitén. Então a gente deu muita sorte, pegamos um dia espetacular de travessia, muito raro, não se enganem, pessoal. É uma travessia de um local que chove muito, que tem ventos fortíssimos, e a gente deu muita sorte em fazer essa travessia nessas condições aqui climáticas. Então tudo que vier agora pela frente para a gente é lucro. E o nosso objetivo agora é chegar em Chaitén
se hospedar, se acomodar, para decidir os nossos planos a partir de amanhã. Então vamos que vamos. Já fizemos a travessia de Rípio, aproximadamente 11 quilômetros, e já estamos chegando aqui na balsa que vai fazer a travessia da Caleta Gonçalo. Então, é a nossa última travessia de balsa no dia de hoje. Eu espero que não tenha que manobrar o carro de novo, então é isso. Reta final para entrar na segunda balsa. Já estamos aqui na segunda balsa, que agora vai atravessar aí a Caleta Gonçalo pra gente seguir aqui na carretera austral para Chaitén. Tudo pronto aqui para a balsa começar a atravessar a Caleta Gonçalo. Esse caminhão aí que tá atrasando a saída da balsa, teve um problema mecânico e agora ele tá chegando por aqui. Eu acho que só falta ele aí embarcar para a balsa zarpar. Um outro caminhãozinho aqui também fazendo reparo de pneu. Por causa da estrada de Rípio, né? Estradinha aí de Rípio, castigou os carrinhos. E eles estão fazendo manutenção aqui na entrada da balsa. Acho que agora vai, hein? Partiu continente. Zarpamos aqui para cruzar Caleta Gonçalo. Última navegação do dia, última balsa, que tem uma travessia aí entre 20 e 30 minutos e a gente está quase lá. Foi um dia longo, porém com paisagens espetaculares aqui pela carretera austral. Durante todas as travessias de balsa, a gente teve uma natureza exuberante e selvagem à nossa vista, com paredões rochosos espetaculares, muitas cachoeiras de água de degelo, né? Então, assim, paisagens realmente de tirar o fôlego, comparadas aos fiordes noruegueses. Simplesmente um espetáculo. Essa parte aqui da travessia da carretera austral. Então hoje a gente chega aí na cidade de Chaitén para montar base e organizar aí as nossas atividades pela região. Vamos que vamos, Expedição Patagônia 2022, seguindo aqui pela carretera austral chilena. A embarcação já está manobrando para atracar ali no porto e começar o desembarque aí dos veículos. É isso aí, gente. Vamos tocar aí mais uns 60, entre 50 e 60 quilômetros
de carreteira até a cidade de Chaitén. Chegamos aqui no mirador do vulcão Chaitén. A gente está a mais ou menos 20, 25 quilômetros da cidade de Chaitén e seguimos aqui pela carretera austral, deserta e selvagem. A natureza aqui nessa região é simplesmente possante, né? Um negócio assim grotesco, muitos rios largos, com volume de água muito grande, e você vê pelas árvores caídas, pelas pedras, que a coisa aqui não é brincadeira. Então essa parte aqui da carreteira tem uma diferença muito grande lá para o lado argentino, que a gente via uma paisagem completamente diferente. Aqui tem o vulcão Chaitén, que entrou em erupção em 2008 e 2009 e teve uma das erupções mais explosivas do Chile. E aqui nas fotos, olha, mostra o que aconteceu com a cidade. A cidade foi completamente devastada. O Rio Branco aumentou muito o volume. É uma enxurrada, né, que aconteceu. Teve uma enxurrada aqui que simplesmente destruiu a cidade. Não tiveram mortos porque eles conseguiram evacuar as 5.400 pessoas por vias marítimas e passaram anos aí para recuperar o parque, recuperar Chaitén. Então hoje a gente está aqui nessa cidade que tem aí uma história com um vulcão. Foi devastada em 2008, 2009. Provavelmente o calor da erupção fez um derretimento, né, de toda a cadeia, né, que estava congelada, a cadeia de montanhas. O volume do Rio Branco aumentou absurdamente, causando uma enxurrada absurda, Na foto a gente consegue acabando com a cidade de Chaitén. Olha aí. aqui tá a cidade. E olha Foi aqui um que se negócio tornou o Rio Branco. grande, né? Uma coisa horrorosa. E eles conseguiram mesmo assim evacuar toda a população pelo porto,
via mar, ninguém acho que acabou falecendo, mas foi uma catástrofe recente aqui no Chile e uma das erupções mais explosivas da história do Chile. Muito bacana aqui a história contada aqui pelo sendeiro aqui, pelo mirante do vulcão Chaitén. Chegamos, pessoal, aqui na cidade de Chaitén. Encontramos essa pousada com cabanas. O carro não coube na garagem, então ficou ali no canto. E essa vai ser a nossa cabana esses dias, que tem uma estrutura bacana, cozinha, fogão. Vou mostrar pra vocês. O Maurício tá ali já desfazendo as malas. Chegamos. E aqui a gente vai ficar 2 ou 3 noites, depende aí do que a gente vai fazer por aqui. Então, olha aí. Fogãozinho, piazinha, um quarto. Não estávamos esperando, não estávamos contando com uma cabaninha assim, com essa infraestrutura pra gente poder cozinhar, fazer o nosso café da manhã. Então é isso. A viagem que decide onde a gente vai ficar. É isso aí. Às vezes a gente fica no perrengue, às vezes a gente fica num lugarzinho chique que nem esse aqui. Muito bom. Acabamos de chegar aqui, já nos estabelecemos aqui em Chaitén. E agora a gente resolveu sair para dar uma caminhadinha, conhecer um pouquinho aqui da cidade e ir no mercado. Hoje eu acho que a gente vai sair para jantar. Mas amanhã no café e no jantar, eu acho que vai rolar Chefe Isabela aí no bagulho. Chefe Isabela. Então vamos ver Vamos ver o que tem no mercado. o que tem no mercado. Se a Isabela vai se empolgar ou se ela vai amarelar. Vamos ver. Vamos lá. E é bom que a gente consegue fazer nossa comidinha, preparar nosso café da manhã. O Maurício dá sempre prejuízo nos hotéis, na hora do café da manhã, fica até com vergonha. Então, dentro de casa ele pode comer à vontade. Ninguém vai nem ver. Aí, ó, um caminhão de enlatado, ó, o mercado deve ser perto. É, vamos lá. Estamos aqui no mercado, Isabela já, ó o carrinho dela. O que vai sair aí? Maurício tá tempo falando que tá com vontade de comer estrogonofe. Então, vou fazer estrogonofe. Vamos comer um estrogonofe estilo brasileiro, hein? Se liga aí, ó, carrinho cheio. Isabela tá só pegando aqui os... Isso aqui é iogurte pro seu café? Ah, meu irmão, eu quero um flan, um negócio mais saboroso. Esse negócio de dieta aí não dá comigo, não. Ah, e sabe o que eu vou fazer pra gente também? O que? Sobremesa? Brigadeiro. Já que tem leite condensado. Boa noite de Chaitén. Hoje não vai ser dia de fazer comida. Nós estamos cansados, então nós viemos comer aqui em um restaurante ao lado da nossa cabana. E olha aí que prato bonito. Batata frita, Maurício na carne, presinho, arrozinho. Só que tem um problema. Sempre falta feijão. Fazer o quê, né? Mas só de ter um arroz temperadinho já tá bom, né? Então vamos lá. Que isso, Maurício? Ketchup pra batata frita. Ah, tá. Dia longo, cansativo, mas de belezas que a gente nunca mais vai esquecer. Ainda mais depois de forrar o bucho com essa boia aqui. Vamos lá. This is unbreakable.